Estudamos em um vídeo anterior a definição formal de máquinas de Turing. Eis aqui um exemplo que dissecamos. A nossa máquina B, que coloca uma string formada de zeros e uns em ordem crescente, zeros à esquerda, uns à direita, mas que entra em loop para certas cadeias. Pode ser muito difícil entender o que uma máquina de Turing faz a partir de sua definição formal. O diagrama de estados de uma máquina de Turing é uma maneira visual, pictórica, de representar uma máquina de Turing e pode fornecer um insight muito mais elaborado do funcionamento dessa máquina. Aqui vemos um exemplo, precisamente o diagrama de estados para a nossa máquina B. Este diagrama foi desenhado em uma ferramenta educacional extraordinária que vamos utilizar neste vídeo e também em vídeos posteriores, o JFlap. Aqui você visualiza o site principal de distribuição dessa ferramenta, jflap.org. Vemos que é uma ferramenta distribuída sob licença Creative Commons, de forma que você pode obtê-la livremente a partir do menu à esquerda, Get JFlap. Sua primeira tarefa aqui é obter essa ferramenta a partir do site e executá-la. Esta é a janela de entrada do JFlap. Ela mostra um menu com diversos modelos de computação. Ao clicar em Máquina de Turing, chegamos nesta nova janela, que exibe uma área gráfica inicialmente vazia e alguns comandos de edição. Esses comandos permitem precisamente desenhar os elementos do diagrama de estados de uma máquina de Turing. Nosso objetivo aqui será apresentar o conceito de diagrama de estados de forma prática, desenhando o diagrama de nossa máquina B. O diagrama de estados nada mais é do que um grafo dirigido, onde os vértices são os estados da máquina e os arcos representam a função de transição. Note que esses arcos são rotulados. Os rótulos representam precisamente as ações que a máquina toma ao passar de um estado para outro, lendo determinado símbolo da fita. Vamos olhar com mais detalhes a construção dessa máquina no ambiente gráfico do JFlap. A máquina B tem 4 estados, Q0, Q1, Q2 e Q3. Para criar esses estados, usamos este botão que eu estou mostrando para você. Note que ele atribui esses nomes automaticamente, mas nós podemos mudar os nomes dos estados depois. Podemos também mexer livremente na posição desses estados usando esta ferramenta flecha. Podemos apagar estados com esta ferramenta de eliminação de elementos da máquina de Turing e assim por diante. É realmente um editor gráfico bastante flexível. Antes de desenhar a função de transição, vamos definir no diagrama o estado inicial, Q0. Usando o botão seta, clicamos com o botão direito no estado. Isso abre um menu, onde podemos mexer nas propriedades do estado. Aqui, desejamos marcá-lo como inicial. Essa pequena flecha entrando no estado indica que Q0 é um estado inicial dessa máquina. Note que nossa máquina B não tem estados finais, mas se quiséssemos designar estados finais, usaríamos o mesmo menu. Passemos à função de transição, que, como dissemos, é representada pelos arcos desse diagrama de estados. Cada arco é uma entrada da tabela que usamos para codificar a função de transição. Os elementos que definem um arco, ou seja, estado de origem, estado de término e o seu rótulo, são precisamente
as informações contidas na entrada correspondente da tabela. Para sermos mais precisos, vamos então desenhar no JFlap o arco correspondente a esta entrada da tabela. Ou seja, estando no estado Q1 e lendo na fita o símbolo 0, a máquina vai para o estado Q2, escreve o símbolo 1 no lugar e move a cabeça de leitura para a esquerda. No editor do JFlap, eu crio transições com este botão. Em uma transição, a ponta inicial ou origem é o estado em que a máquina está. Nesse nosso exemplo, estado Q1. E o término da transição é o estado para o qual a máquina vai. Então, estamos aqui nessa entrada da tabela com uma transição que começa no estado Q1 e termina no estado Q2. Você percebe que eu cliquei no estado de origem, segurei o botão do mouse e arrastei o meu arco até o estado destino. Fazendo isso, o JFlap pede para eu informar o rótulo da transição. E esse rótulo tem 3 partes, que vêm da tabela. A primeira parte é o símbolo lido na fita. A segunda parte é o símbolo que escrevemos no lugar. E a terceira, a direção da cabeça de leitura. Nessa entrada da tabela, estamos lendo o símbolo 0, seta para a direita, escrevemos o símbolo 1 no lugar, seta para a direita, e a cabeça de leitura se move para a esquerda. Enter. Aqui está a nossa transição. Usando a ferramenta seta, podemos também alterar o formato da transição. Isso às vezes pode ser bem útil para melhorar a visualização do diagrama de estados. Eis a nossa máquina B desenhada. Perceba que no JFlap o espaço em branco é representado como um quadradinho. É um símbolo legítimo da fita. Vamos concluir mostrando 2 recursos bastante úteis da plataforma JFlap. Primeiramente, a simulação de uma máquina de Turing, que conseguimos fazer no menu Input, selecionando Step. Nessa caixa de diálogo, fornecemos uma cadeia de entrada. Isso leva a esse esquema de simulação que mostra essencialmente a configuração da máquina a cada passo da computação com essa cadeia de entrada. Ou seja, o estado atual, o conteúdo da fita e a posição sendo lida. Esse botão Step executa os passos dessa computação, ou seja, a passagem de uma configuração para outra, mostrando no diagrama de estados da máquina o estado atual. O segundo recurso que queremos apresentar é a possibilidade de exportar essa máquina como um arquivo de imagem, o que nos permite, por exemplo, inserir essa máquina em um artigo. Não se esqueça de salvar a sua máquina. O JFlap salva a máquina em um formato de arquivo específico da plataforma. É importante ressaltar que o diagrama de estados que ilustramos aqui segue a notação do JFlap. Esta notação pode diferir de livro para livro. Por exemplo, esta notação do JFlap é diferente daquela adotada no livro do Sipser, que é diferente da adotada no livro de Hopcroft e Uma, assim por diante. Mas essas diferenças são detalhes. A ideia é a mesma: visualizar de forma gráfica uma máquina de Turing, através
de um grafo dirigido, que representa todos os elementos formais dessa máquina.